Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e aqui no canal temos trabalhado os temas das lições de adulto e também a lição de jovens. Quero convidar você que está chegando agora no canal a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Se você gostar do vídeo, também está compartilhando com quem você conhece e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também dando seu like para estar nos ajudando também na divulgação deste canal. Também, se tiver alguma dúvida, tem toda a liberdade de estar perguntando nos comentários logo abaixo. E dentro da medida do possível, nós estaremos respondendo a cada um segundo a condição que tivermos, né? Dentro das nossas possibilidades. Então estaremos trabalhando desta vez a lição de número 6, que é a desconstrução, né, da masculinidade bíblica, né? Vai tirar todo aquele conceito bíblico, trazendo para uma teologia, como temos falado, teologia progressista, né, pós-moderna, onde tem colocado o homem e a mulher numa neutralidade sexual, ou seja, não há sexo definido e nem papéis definidos, né, nessa nova modalidade de ensinamento que temos vivido em nossa cultura. A lição de número 6 de agosto de 2023, é o terceiro trimestre, né? Texto áureo: e tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, né? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. A verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. São as características no homem, né? Virilidade, responsabilidade e liderança. Esse problema liderança é o que tem trazido dificuldade em alguns segmentos da sociedade, onde entende que o homem ele não é líder, né? Que a mulher também pode ser líder e é uma liderança competitiva, que é onde ela vem competir com o homem, né? Nós estaremos trabalhando isso nessa lição e um pouco mais na próxima lição também. Então, a nossa introdução diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaicos cristãos do papel do homem são questionados. Neste conceito, a modernidade é relativizada, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem é desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas da desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, dentro desse viés é o que estaremos trabalhando aqui, né? A desconstrução dos marcos judaicos cristãos, porque dentro do judaísmo e do cristianismo, né, mostra ali as características do homem, o papel do homem, né, em relação à mulher, né? E também o conceito de relativizar, né, a masculinidade, né, ou seja, relativo, né? E apresentaremos também o mandato divino para o homem, ou seja, aquilo que o homem tem obrigação de estar fazendo, né? Masculinidade bíblica: a criação divina do ser humano. Deus é criador de todas as coisas, nos céus, na terra e no mar, né? As escrituras registram que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então, é exatamente por isso que há essa designação entre macho e fêmea, homem e mulher. Se Deus estivesse colocando homem e mulher como se fossem neutros, não haveria essa designação. Eu falaria somente homem, né? Como ele falou lá no início, o princípio criou Deus, né, os céus e a terra, depois ele criou o homem. Então, assim, ele usaria só o termo criou o homem, ele não falaria criar macho e fêmea ou homem e mulher, né? Então a gente vê que a Bíblia ela é muito clara em definir isso. Inclusive isso para nós cristãos não é problema. O problema é as pessoas aceitar isso, as pessoas que estão fora do contexto, como foi falado aqui, judaico-cristão, né? Que estão mais confiados em filosofias do que na própria palavra de Deus. Então a gente vai trabalhando dentro desse tema aí. Então, essa diferenciação não é nós que colocamos, né? Igual alguns dizem, né? Não, a criança nasce neutra, ela define a sua sexualidade depois, né? Ou seja, a criança não nasce nem homem nem mulher, né? Então, assim, é uma desconstrução dos caráteres, dos princípios cristãos em relação ao homem. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma
que nenhuma a outra criatura ou outra criatura foi feita como ser humano, né? Nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves, todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então não há nenhuma outra criatura que Deus trouxe uma especificação de responsabilidade, como trouxe para o homem, e também mostrando que o homem, como homem e mulher, é a imagem da criação, a imagem de Deus refletida. Então, nós somos a coroa da criação de Deus, é o que o texto está dizendo aqui. Eu trouxe aqui algumas palavras para a gente entender um pouco sobre essa questão dessa criação, né, e os termos que é usado lá no original para definir isso aqui, contradizendo o que a ciência tem tentado provar através de movimentos feministas e outros mais aí, ou LGBT, que tenta negar isso aí. O homem e mulher. O vocábulo homem, em hebraico, se escreve ish, né? A mulher, em hebraico, é ishá. As duas letras do nome, ali o re e o yod, forma o nome, a abreviação do nome Jeová, né? Então a gente vê que está incutido o nome Jeová nos termos hebraicos homem e mulher, né? Então nós vemos ali, ó, essas duas letras juntas representam a abreviação do nome de Deus, Yah, que é Jeová. O casamento entre homem e mulher é a plenitude do projeto de Deus. Então, duas letras, né? Nós pegamos o Yod e pegamos o Re, né, do hebraico, que são as abreviações do nome de Jeová, que é Yah, lá no hebraico. Então a gente vê o projeto de Deus até no nome que ele deu para o homem. É como se ele estivesse falando assim: homem e mulher, né, eu estou colocando neles a minha presença, a minha presença através do meu nome, que é uma abreviação do nome dele. Então, só para vocês entenderem que existe sim dentro do termo hebraico, né, se fosse neutro, como alguns dizem, então não haveria esses dois nomes. Então aparece lá o Ish, né, o Ish e Iash, né, ou Ishá, né, Ish e Ishá, significa homem em hebraico e mulher Ishá. Então são termos diferentes. Então Deus é muito claro quando ele fala homem e mulher, não existe termo neutro. E ele fala da criação, ele não fala que é a partir do nascimento, que depois de uma certa idade, que a mulher ou o homem vai definir o que eles querem ser, né? A sexualidade, ela não está relacionada à psicologia, ao psicólogo, a nossa maneira de pensar não está relacionada a isso. Ela também não está relacionada ao querer, né? Ela faz parte do ser. O homem nasce sendo homem e a mulher nasce sendo mulher. E não faz parte do nosso querer, do nosso desejo, né? Como tem sido ensinado por aí. O próprio nome já diz homem e mulher, muito claro, né? Características da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica, né? Vamos falar sobre isso aí. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino: cultivar, né, trabalhar e proteger. Então essa é a função primária do homem em relação à criação de Deus, em relação à sua família, e em relação à mulher, em relação aos filhos. Ele tem sempre que cultivar e guardar. Fala de trabalhar para trazer o sustento, mas também proteger. São as primeiras características que Deus colocou para o homem lá no Jardim do Éden. Ele não falou isso para a mulher, ele falou isso para Adão, né? É bom lembrar isso aí. É evidente que a mulher, como a sua adjuntora, ela faz parte de todo esse processo de estar ali cuidando, né? Até porque na época o lar deles era um próprio jardim. Então ela também fazia parte daquele processo de estar ali auxiliando o seu marido, né? Diferente de hoje, que às vezes o homem tem que sair para trabalhar fora do seu ambiente, que é a sua casa, e a mulher muitas vezes fica em casa, né? Falando daquelas que são domésticas, né? Que tem aquelas também que saem para trabalhar também, né? Isso aí é outra situação que estaremos discutindo mais adiante. Mas a priori são papéis diferentes. O homem, o dever de proteger a casa, proteger o lar é do homem e não da mulher, né? A mulher também tem a sua parcela, como falei, como adjuntora. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Ressalta-se a masculinidade bíblica, enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher, e o machismo a inferioriza e a desonra.
Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem honrar a mulher em toda a dignidade, com toda a dignidade. Então nós temos aqui mostrando, né, a responsabilidade do homem em relação à mulher. É evidente que quando esses versículos falam, está muito relacionados ao casamento, a pessoa, ao homem, marido e mulher. Então, no papel do homem, a responsabilidade que é exigida dele é proteger a mulher, é prover o sustento do lar, e a Bíblia diz que ele tem que dar até a vida pela esposa, assim como Cristo fez pela igreja. Então é muito mais sacrifício para o homem do que para a mulher, porque para a mulher Deus não pede que ela entregue a sua vida em favor do homem, pede somente que ela honre ao homem, né? Mas ao homem Deus pede que, se for preciso, morrer pela sua mulher. Então, é muito mais exigido do homem do que da mulher em termos de responsabilidade. Isso não diminui a responsabilidade da mulher e também não aumenta a responsabilidade do homem. São papéis diferentes, como estamos trabalhando aqui. Então, a gente vê aqui que o machismo inferioriza. O machismo, né, inferioriza a mulher no sentido de não valorizar, né, a mulher como um ser frágil, como uma pessoa que precisa de cuidado, de atenção, de carinho, né? As próprias mulheres, né, através do movimento feminista, têm banido isso, né? O romantismo que antigamente existia não existe mais. Antigamente você via histórias, né, as histórias em quadrinhos, sempre a princesa estava num castelo ou estava dormindo na bela adormecida e sempre aparecia aquele homem, aquele príncipe de cavalo branco, que era um grande guerreiro que lutava com dragões, para chegar até aquela mulher ali, ele arriscando a sua vida para salvar a sua princesa, né? Isso era o romantismo da época. Hoje não, hoje está invertido. Daqui a pouco você vai ver um homem lá na torre igual a Rapunzel e vindo a mulher para salvá-lo, porque está invertendo os papéis, né? Hoje os heróis não são mais só masculinos, né? As mulheres também tomaram espaço nos filmes, né? E ali tem trazido aquela imagem de mulheres fortes, mulheres muito mais fortes do que homens. A gente sabe que isso na anatomia não é verdade. Ali fala de super-herói, mas mostra, né, em alguns casos, as mulheres sendo ali protetora dos homens, né, inversão de papel. Quando você vê o filme, inocentemente você está assistindo o filme, acha bonito, acha legal, mas inocentemente você vendo, ali por trás existe essa mentalidade que nem a mulher não precisa ser protegida, sim o homem, em alguns filmes, é que é protegido por elas, né, invertendo o papel da Bíblia, né, são as verdadeiras heroínas. Então aquele romantismo de antigamente, em que a mulher sempre dependia do seu príncipe encantado de cavalo branco e armaduras prateadas, aquilo já sumiu do mapa, aquilo virou história da carochinha e hoje é diferente. Hoje, se for fazer um filme, né, de igual, quem conhece aqueles filmes antigos, de Rapunzel, que ela ficava na torre com os cabelos longos, daqui um tempo eles vão colocar um homem lá em cima e falar que ele que é Rapunzel, e vai chegar uma mulher montada num cavalo branco para tirar ele da torre e vencer a bruxa, né, porque está invertendo os papéis, né, até nos filmes a gente vê que já está invertido isso aí. Então, por exemplo, quem não lembra, né, o filme de Superman, por muitos anos, foi chefe de bilheteria, né? Depois o que eles fazem? Para igualar, cria a Supergirl, né? Uma mulher com poderes igual ao Super-Homem, né? Então, assim, você vê que lá vai igualando, já criou, por exemplo, criou o Homem-Aranha, daqui a pouco vai criar também a Mulher-Aranha, né? Então, criou o Batman, já criou a Batgirl. Então você vê que os filmes já vai mostrando essa mistura, resistência. Por exemplo, mulher pode ser a mesma coisa que o homem, né? Então, é complicado. Eu só estou dando exemplo que os filmes trazem essa sutileza, né? Talvez a mensagem não seja diretamente essa. Às vezes é só um filme de ação mesmo, mas você já percebe isso na maneira que os filmes são colocados, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha, para quem nunca não sabe, a história dela é que ela vivia numa ilha em que só tinha mulheres, né? Lá eles não aceitavam homens, né? Só mulheres. Então, você vê de onde que é a origem, né? E então, que é a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher, né? É o cabeça da mulher. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Então é lógico, né? Quando se trata dessas culturas, não adianta querer discutir com eles Bíblia, porque a primeira coisa que eles descartam é a Bíblia, né? Então você vai ter que convencê-los exatamente até mesmo usar, como eu usei aqui, palavras hebraicas, né, de onde veio as primeiras palavras,
E também eu vou mostrar alguma coisa aqui relacionada também aos meios científicos, como é que funciona isso, porque esse pessoal que tenta descaracterizar a Bíblia, principalmente as feministas, eles não usam Bíblia, né? Então, eles querem usar argumentos da época, né, da nossa atualidade, da pós-modernidade, para tentar refutar a palavra de Deus. Mas na Bíblia, que nós somos cristãos e cremos na Bíblia, ela é nosso manual e ela ensina que o homem, sim, deve liderar a sua casa. Uma casa onde a mulher tem que liderar, com certeza o homem está faltando no seu papel. Se uma mulher começar a liderar uma casa, começar a ter que tocar as rédeas da casa, com certeza, com um termo vulgar, né, que a gente costuma dizer, este homem dentro de casa é um banana, porque o homem de verdade, ele lidera a sua casa. A mulher pode até auxiliar na liderança, mas a liderança sempre será dele. E quando a mulher tem que tomar as rédeas da casa, conheço os casos assim que é complicado, mas não é correto, está fora dos padrões bíblicos. E se a mulher teve que tomar as rédeas da casa, alguém está errado nessa história. Talvez não é a mulher tomar as rédeas, talvez o homem que não está fazendo o papel dele. E muitas vezes a mulher se sente na obrigação de agir, né, e de correr atrás, né, porque hoje em dia vivemos uma competição muito grande, né, hoje as mulheres têm ganhado o mercado de trabalho nas profissões, inclusive profissões masculinas, que outrora era feminino, eram masculinas, hoje elas também têm assumido esse papel, né, e muitas vezes os homens têm perdido espaço, muitas vezes por causa da cultura feminista, mas também por ele ser aquela pessoa que não está nem aí, né, tá deixando a coisa rolar, tá deixando de exercer a sua função como o líder, né? Então, por isso, existem esses pontos negativos em relação a essa cultura pós-moderna, onde a mulher vai trabalhar e muitas vezes o homem fica em casa cuidando da casa, né? Aí você fala assim, Marcelo, mas isso é um pensamento machista. Não é pensamento machista. Isso aí significa que a mulher, se ela vai trabalhar e cuidar do homem, ela passou a ser a provedora da casa. Ela pode ajudar na provisão, mas o provedor sempre tem que ser o homem. Isso para quem acredita na Bíblia. Mas se não acreditamos na Bíblia, tem que usar os argumentos lá do mundo mesmo, né? Onde mulheres são provedoras do lar, né? Mas o correto pela Bíblia, o homem que é o provedor. A mulher pode ser provedora ajudando ele, mas ele sempre tem que partir dele, né? Então a gente vê que nós vemos lá os conselhos lá de Provérbios, onde fala que a mulher faz tapeçaria, ela faz um monte de coisa para auxiliar o marido dentro de casa. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, e muitas outras coisas. É interessante que quando se fala quando as mulheres acham que quando o homem está liderando, ele está sendo opressor, como diz ali, entende que é machismo, olha o que a Bíblia ensina na verdade. Na Bíblia, a Bíblia ensina que o homem deve gerar sacrifício pela sua mulher. Então, ele tem que ser algo sacrificial, ele tem que se sacrificar pela mulher. Isso não é desonrar, né? Se alguém se sacrifica por mim, ele não está me humilhando, né? Jesus sacrificou por nós, né? Porque ele sabia que nós não tínhamos condição de gerar a nossa salvação. O que ele fez? Ele gerou essa salvação em nós. Então o homem é a mesma coisa. Quando ele se sacrifica pela mulher, ele está dizendo para a mulher assim, que ele dá a vida por ela. Isso é bonito, isso é lindo, mas a mulher não quer. A mulher prefere que o homem se iguala, se nivela, quer se nivelar o homem. Mas na hora que é para dar a vida pelo homem, também não quer não. Né? A Bíblia não manda a mulher dar a vida pelo homem, mas manda o homem dar a vida pela mulher. Essa parte ela não quer. Muitas vezes no movimento feminista elas querem só os bônus e não os ônus, né? Porque já que quer competir com o homem, pouco tempo eu vi uma mulher falando que elas querem competir com os homens no mercado de trabalho, mas ela não quer encarar uma rede de esgoto para desentupir, ela não quer encarar um prédio de 40 andares pendurado no balanço lá em cima. Entendeu? Quando chega essa parte, aí elas são mulheres, né? Quando chega nessa parte, são femininas. Mas agora, quando fala de chefiar uma empresa, aí já quer agir nivelada com o homem, entendeu? Aí já acha que está sendo preconceito, que já está havendo machismo, mas quando se trata de pegar no pesado, né, elas não querem também não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Ela fala, essa mulher que estava comentando sobre isso, ela fala assim que as mulheres querem competir com o homem só nos cargos de chefia, mas nos cargos braçal, você ainda vê muito poucas, né, poucas mulheres que têm coragem de encarar, né, e vai falar isso é coisa de homem, né, aí na hora que é para pegar no pesado. Então nós vamos ver aí que a Bíblia diz que o homem deve entregar a vida pela mulher, assim como Cristo entregou a vida pela igreja, né, por amor. Então ele tem que ser forte, tem que ter sabedoria, coragem, amor e respeito. Então quando faltam essas características aqui, é que o homem começa a recuar e a mulher muitas vezes toma a frente
de todo o processo, né? Então nós temos aqui a erosão da masculinidade, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero, eu coloquei aqui, Dr. John William Money, ele foi o psicólogo americano que criou esse termo, né, no século XIX para século XX, né? Ele criou esse termo ideologia de gênero. O que significa? Que não há gênero definido, é uma ideia que se pode mudar, né? Faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Então, na ideologia de gênero, o homem, ele não é homem e não é mulher. Eles ignoram todas as características fisiológicas e biológicas, né? Então, é como se ele dissesse assim, nessa ideia de que Deus errou. Deus criou o homem, mas ele pode crescer e ser mulher. Deus criou uma mulher, ela pode crescer e ser homem, né? Porque na ideia deles, eles ignoram, presta atenção que é interessante, que nem é bíblico, eles ignoram características físicas. Um homem é muito diferente de uma mulher, né? Um homem para se transformar numa mulher tem que fazer um monte de coisa, tem que colocar um monte de coisa de parafernália, né? Mulher da mesma forma, igual nós temos casos na internet aí que teve que fazer implante de cabelo, do peito, aquela coisa toda, teve que cortar, né? Então nós temos aí na mídia pessoas que fizeram isso, né? E também ignora a bio, né? Que é aquilo que define o que é a pessoa, ignora a bio, né? Então eles ignoram as características físicas e biológicas, alegando que o homem nasce sexualmente. Então você vê que é uma burrice até científica, né? A pessoa negar o que a própria ciência não nega, né? Não estamos falando aqui nem de religião, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana, como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural e incentivada. Disso decorre mais uma crise de comportamento masculino no tempo presente. É interessante que a palavra homem e mulher, ela também tem um significado no Velho Testamento, no original hebraico, é interessante. A palavra ish, ela significa órgão genital cilindro. E a palavra ishá significa órgão genital côncavo. Então você vê que até nisso aí Deus definiu. Então, homem é órgão genital cilindro. E a mulher, órgão genital côncavo, que significa uma posição de côncava, né? Então, você observa que até nisso aí, até na palavra, Deus foi sábio. A ciência hoje determina essa definição hoje, né? Até muitos anos, há poucos anos atrás, era definida assim, a partir da pós-modernidade, que eles começaram a tirar esse significado. Agora o camarada tem lá o órgão genital cilindro, mas ele pode optar por ser mulher, e a mulher ter o côncavo, mas optar por ser homem, né? Só que nós sabemos que mesmo que eles tentam ignorar a anatomia masculina, existem funções que é exclusiva do homem, funções que é exclusiva da mulher, e jamais dois homens ou duas mulheres conseguirão fazer um casamento. Inclusive a palavra gameta também, no original grego, significa casamento, significa algo que casa, algo que encaixa, gameta, né? Então dois homens não se encaixam, duas mulheres também não se encaixam, né? Isso falando fisicamente, né? Deus fez um órgão para o outro órgão para se encaixar. Então a palavra gameta vem da palavra gama, que significa casamento, né? Algo que dá certo, que encaixa, não é confusão. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio que um homem que deita com outro homem é confusão, né? Ou seja, não casa, né? Então até isso no termo grego significa casamento. A palavra gama, de onde vem a palavra o gameta masculino ali, gameta com gameta se casando, né? Decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente, né? Cromossomos. Cromossomos são o quê? São pequenos elementos que têm mais ou menos a forma X. Essas estruturas consistem em duas partes reunidas num ponto de interseção, chamado centrômero. Em cada célula da espécie humana existem 46 cromossomos agrupados em pares, o que representa em 23 pares. Então a gente vê aqui que dentro da própria ciência, né, quem não conhece a famosa lei de Mendel, onde ele fez o teste com ervilhas, né, ervilhas verdes e amarelas, se você for na internet você encontra essa experiência de Mendel, né? Então o cromossomo ele forma de X, e são 23 pares
de cromossomos. O que são eles? Isso aí que define, né? Dentro desses cromossomos existem as definições do homem, da cor dos olhos, do cabelo, a cor da pele. Só que o último par de cromossomos, que é o 23º, ele define a sexualidade, né? Então nós temos aqui, os 22 pares são constituídos por pares idênticos. O 23º par é o do cromossomo sexual, também chamado heterossomos, de onde vem a palavra hétero, né, que define um sexo, não traz aquela palavra de homo, né, quando a gente fala do homossexual, um sexo só, né, ele vai definir um sexo oposto. Então é diferente nos homens e nas mulheres. Nos homens, ele consiste em 2 cromossomos diferentes, chamados XY. Então nos homens, eu coloquei K aqui, mas é X, é XY. Já nas mulheres é X e X. Eles são visíveis no momento da divisão celular, quando se envolve no núcleo formado por uma substância chamada cromatina, é o complexo de DNA e proteínas dentro do núcleo da célula. Então, só corrigindo aqui é XY, tá? Eu coloquei K aqui, depois eu corrijo de novo, é XY e XX. Então o homem é XY e a mulher é XX. Esses cromossomos, eles dentro da camada, né, da célula, dentro do complexo de DNA, ele traz as proteínas dentro do núcleo da célula. Nesse formato aqui, ele envolve essa substância e é nesses cromossomos que vai definir as características do homem. E os cromossomos X e XY, o XX define mulher, XY é homem. O 23º par de cromossomos, tanto no homem quanto na mulher, que vai definir. Então, o homem tem 46. Desses 46, né, 44 define todo o seu estereótipo. Mas o último par, que são o 23º, ele vai definir. Então, se o 23º for XY, será um homem. Se for XX, será uma mulher. Então, se o homem nascesse neutro, seria XX ou seria só XY. E não essa diferença aqui, isso dentro da própria ciência, não tem como negar isso aqui. Eu posso tentar negar que o homem e a mulher nascem neutro, mas aqui não tem como negar, isso é ciência. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia nem com religião. Então, a mulher é XX, o homem é XY. Isso é fato. Então, não tem como falar que a criança que nasceu, ela não é homem nem é mulher. Se ela é mulher, o 23º cromossomo dela é XX. Se nasceu homem, vai ser XY. Isso é fato, não tem como negar. Então, não é escolha psicológica, não parte do meu querer, é biológico, isso é bio, né? É só estudar, é bio. Então, assim, então quando eles tentam negar isso, eles estão entrando contra o próprio conhecimento científico, né? Então nós temos aí a responsabilidade negligenciada. Em virtude de relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, né? Então, o que eu acabei de falar? Quando o homem deixa de exercer o seu papel, em alguns casos, em alguns lares, as mulheres têm que correr para a guerra. Por quê? Porque o homem é um banana, né? Então, o homem, a gente tem o hábito de dizer, né, que carne de homem não dá pastel. Então, o homem é para ser surrado mesmo, o homem tem resistência para isso, muito mais que a mulher. Uma mulher, num trabalho semelhante ao do homem, ela se cansa muito mais, ela se estressa muito mais. Dependendo do serviço, se for pesado, ela não aguenta metade do que um homem aguenta, né? Então, assim, observa, por exemplo, nas artes marciais, né? Se a mulher e o homem tiverem a mesma modalidade, é natural que a mulher vai perder, né? Só num golpe de sorte ela pode ganhar, mas pela pancada, por exemplo, ela dá um murro no homem, não vai atingir tanto quanto um homem dá um murro na mulher. Então ele é muito mais forte. Deus criou o homem mais forte. Deus criou o homem com um estereótipo de resistência muito mais forte, né? O homem é muito mais robustez, né? A mulher pode até ter mulher forte, mas até na resistência física. É lógico que psicologicamente, às vezes não dá para diferenciar muito. Às vezes tem mulher que é mais forte psicologicamente do que o homem, mas fisicamente falando, no braçal, que Deus colocou para lavrar a terra, ele deu isso para o homem, por isso ele colocou muito mais força no homem, né? Então, é só medir que você vai ver a diferença de uma força de um homem para uma mulher, né? Então, assim, mas quando o homem deixa de cumprir o seu papel, né, ele começa duplo ânimo, né, vacilante, inconsequente, aí o que acontece? Ele deixando de exercer seu papel, alguém vai tomar o lugar dele, né?
Por outro lado, a mulher também, mesma coisa, deixar de cumprir o seu papel, né? Hoje os homens têm tomado também lugares de algumas mulheres em algumas situações, mas isso é mais difícil, mais comum é as mulheres tentar competir com os homens. Vivemos na nossa época a verdadeira guerra do sexo, né? O feminismo não veio para competir com o homem, veio para somar. É só você pegar a história do movimento feminista, você vai ver que as mulheres não queriam competir com os homens, elas só queriam direitos que elas não tinham, porque durante vários séculos, né, desde a antiguidade até lá pelo século XVIII, a mulher realmente ela tinha muito menos direito que os homens. Então, a partir da Revolução, elas começaram a reivindicar direitos, tanto na área do trabalho, quanto no direito de voto, né? E na verdade elas pediam só 3 coisas, só você olhar e estudar lá que você vai entender isso. Mas aí o que aconteceu? A partir dali as mulheres começaram a achar que tem que ter mais direito do que os homens. Hoje estão vivendo uma verdadeira guerra de quem é que manda mais e quem é que tem mais direito, né? Mas ninguém quer ter mais deveres, esse é um problema também. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. O comentarista ele foi bem, ele atenuou bem aqui, né? Ele colocou aqui a aversão ao trabalho. Isso aqui é o verdadeiro preguiçoso, né? O vagabundo que não quer trabalhar, né? Quer viver às custas da mulher. Em alguns casos, os gingolôs, né? Quer casar com a mulher que tem dinheiro para sustentá-lo. Né? Homens que não querem correr para o trabalho. Isso é muito comum hoje. Você vê homens que não querem trabalhar, né? Homens que não querem correr atrás, eles querem ter uma família, mas não querem sustentá-la. Eles querem ter uma família, mas não quer levar para dentro de casa o alimento. E quando tem a oportunidade, a preguiça fala muito mais alto. Isso aqui é o verdadeiro preguiçoso. A versão do trabalho aqui é o vagabundo mesmo, é o lá de Provérbios capítulo 6 lá, vai ter com a formiga, né? O homem que não quer trabalhar. Aí casa com a mulher que é trabalhadeira, o que acontece? Ele vai arrumar desculpa para ficar em casa e a mulher vai ter que ir ralar. E daqui a pouco quem está mantendo a casa é a mulher e o homem está lá vendo televisão, né, e quem sabe cuidando da casa como se fosse uma doméstica. Isso para o homem é muito conveniente, né, porque tem gente que acostuma com essa vida. Às vezes eu fico preocupado com pessoas que têm, homens que têm a facilidade de ficar desempregado, né, a gente trabalha aí direto, está agarrado no trabalho, e de vez em quando eu cheguei a trabalhar em 2 empregos, 2 serviços, para conseguir as coisas, e vejo pessoas que com isso ainda está reclamando, né, tá largando para lá, tá trabalhando na empresa, daqui a pouco a empresa já não serve mais para ele, daqui a pouco a empresa já tá ruim, aí ele pula para outra empresa e não para em lugar nenhum. Esse homem aí tem muito desajuste familiar e divórcio, porque eu sempre falo, uma família tem que ter algumas coisas que é pertinente ao homem, coisas que é pertinente à mulher, mas existem coisas na família que é essencial para que uma família seja bem estruturada. A primeira delas é o respeito mútuo, o carinho entre ambos, e o dinheiro. Não adianta, a pessoa que vai casar, né, tem um ditado que quem casa quer casa, né, o cara quer casar, vai lá e tira a mulher da casa dela, a mulher vive na casa dos pais, talvez numa condição até boa, e leva ela para uma situação crítica, né, financeiramente, ela está acostumada com a vida melhor, né, e aí o camarada vai e casa com aquela mulher e traz ela para uma vida inferior que ela vivia, né. Algumas vai suportar, outras vai partir para o divórcio e vai começar a jogar na cara dele. Papai não deixava faltar as coisas para mim. Lá em casa eu tinha tudo isso, né? E às vezes a mulher também, na sua ignorância, também termina caindo na lábia e se lasca todo, né? Depois está aquele casamento frustrado. Não estou dizendo que você tem que ser igual à família de onde você tirou sua esposa, tem que dar para ela, mas pelo menos tentar nivelar, né? Ou ambos correr atrás, né? Porque às vezes o cara é pobre e casa com a mulher de família rica, né? Então não tem jeito de você se nivelar. Mas o básico todo homem tem que manter. Se você não consegue manter uma casa, não case. Se você não consegue ser um pai de família que tenha condição de trazer o alimento para dentro de casa, não case, porque você vai estar ferindo princípios cristãos que é do provedor da casa. Se você não consegue ser o provedor, eu vou dar um conselho para você. O comentarista fala que você tem aversão ao trabalho. Eu falo para você diferente. Se você não tem condição de sustentar uma casa e qualquer emprego para você é ruim, você tem que virar homem, né? Tem que virar homem para você entender o que é realmente ralar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, quando o homem é um verdadeiro preguiçoso, isso traz desajuste familiar. É interessante que quando fala preguiça, que não fala só de trabalho, não. Também, o homem tem a oportunidade de estudar, de fazer cursos, né? Mas ele não quer fazer, né? Ele quer ganhar dinheiro, mas não quer correr atrás, né? Não quer investir. Né? Aí, e às vezes a mulher investe, né? Hoje você vai nas faculdades, as faculdades, a maior parte são mulheres formando para engenheira, né? Formando para outras, para médico, a maior parte são mulheres, porque os homens não querem estudar,
né? Então, aqueles que querem estudar têm ido longe, mas os que não querem estão ficando para trás, as mulheres vão tomando mercado. Por quê? Porque o homem está deixando de correr atrás, né? Invertido, antigamente era o contrário, as mulheres ficavam em casa, os homens que tinham que correr atrás. Hoje não, hoje devido ao avanço da profissão feminina, né, no mercado, muitos homens têm deixado se dominar, né, e têm recuado na sua tarefa. Casamento. Na cultura hebraica, a mulher podia exigir 10 coisas do marido, 3 coisas estipuladas na lei: alimento, vestimento e dever conjugal. Isso aqui até hoje, né? O homem, a mulher, hoje ela tem o direito de exigir, né, o alimento, o vestimento e dever conjugal. Aí você fala assim, Marcelo, hoje não tem porque hoje a mulher trabalha, mas mesmo assim, o homem sempre será o provedor da casa. Ela vai trabalhar para auxiliar na casa, mas o homem sempre será o provedor. Então ela tem o direito de exigir. Isso aqui não mudou, não. Mesmo que a pós-modernidade, para nós cristãos, continua sendo isso aí. E outras estipuladas pelos doutores: ajuda na enfermidade, resgate para a remissão do cativeiro, sepultura na morte, permanência ao lado do marido, casa na viuvez, comida para os filhos e uma parte na herança e dote para os filhos. Então, o que a lei exigia para um homem? Quando fosse casar com a mulher, tudo isso aqui tinha que ser observado. Então, você vai casar, você tem que dar primeiro as 3 coisas essenciais: alimento, vestimento e dever conjugal. Isso é base para todo homem casado. Mas depois os doutores, que são os rabinos que foram criando as tradições, eles começaram a colocar sobre os ombros do homem muito mais responsabilidade do que nós temos hoje. Ajuda na enfermidade, isso aí você tem que fazer mesmo. Resgate na remissão em caso da mulher ser levada cativa, né? Tinha essa questão. Sepultura na morte, é obrigação do homem ter uma sepultura para a mulher. Permanência ao lado do marido, ela podia exigir isso dele, né? Casa na viuvez, então o homem quando morrer, você tinha que deixar a casa para a mulher. Então, se você está a vida toda trabalhando, não tem uma casa, corre atrás da tua, porque pela lei você está errado, você teria que deixar uma casa para a mulher. Tem homem que morre, né, e deixa a mulher cheia de dívidas. A mulher fica na margem, né, da pobreza, porque ele deixa ela cheia de dívida, pagando aluguel, vivendo luxo e padecendo bucho, como eu vi um certo pastor uma vez dizer. Então, a primeira coisa, inclusive eu acho essencial que todo homem que vai casar, a primeira coisa que ele tem que ter é casa, né? Hoje tem gente que está trocando, hoje tem gente que tem um belo carrão e um casebre, né? Ele procura ter carrão, né, e mostrando que tem carrão lá fora, né? O pessoal vê ele de carrão, mas não tem casa, não procura ter uma casa decente, para deixar, para ele morrer, a mulher vai ficar com o carro. Muitas vezes a mulher não sabe nem dirigir, vai com aquele carrão ali. Se ela for uma mulher esperta, ela vende o carro e compra uma casa, porque tem gente que tem feito isso. Ele quer ter conforto lá dentro do carro, mas não tem dentro da sua própria casa. Uma parte na herança e dote para os filhos. Então, são as 10 coisas que a mulher podia exigir na cultura hebraica. E que a maioria delas também serve para nós. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes e mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Então a gente vê aqui a crise da liderança, o homem, por isso que Paulo foi muito, né, categórico em dizer que para você ser um obreiro, você tem que cuidar bem da tua casa. Porque se você falha na liderança na sua casa, você não vai ser um bom líder na igreja. A sua casa é o seu primeiro ministério. A sua casa é onde você exerce a sua autoridade. Se você consegue ter autoridade dentro da tua casa, com certeza você vai ter na igreja, né? Então a tua casa é o seu reflexo. A tua casa é o teu espelho como homem. Então o homem que você é dentro de casa, você será na igreja, você será no trabalho, você será na rua. A sua família é o seu aferidor de medidas. A sua família, ela sabe. Quando você bate no peito e fala, eu sou homem, a sua família sabe. Ele pode não ser rico, mas é um homem de valor, é um homem guerreiro, é um homem que corre atrás, e ele foi muito mais além do que ele conseguiria ir pelo seu próprio esforço. Então, isso é o seu espelho. Então, quando você vai para a igreja, alguém fala lá, tem homens que são banana, tem homens que a esposa que tem um homem de verdade, isso não encaixa no meu marido. Porque o meu marido não é este homem, meu marido é um homem de verdade, e dentro de casa ele é o nosso protetor, é um varão valoroso, como diz Deus, fala para Gideão, varão valoroso. Então é importante, a tua casa é o teu primeiro ministério. Se você falhar na tua casa, com certeza você vai falhar na igreja. Se você falhar na tua casa, com certeza você vai falhar na empresa. Se você falhar na tua casa, com certeza você vai falhar na sua vizinhança, porque a sua casa é o lugar onde você aprende, igual a educação do filho, é no lar que ele aprende. Se ele não aprende se ele aprende na rua, ele aprende de maneira errada. Na escola, muito mais. A educação vem do lar, né? Então, Ezequiel fala de um período em que havia, quando não havia liderança, começou a haver esse monte de coisa.
fraudes, corrupção, mentira, opressão, extorsão, moralidade, injustiça e violência. Por quê? Porque os líderes estavam deixando de liderar. Uma casa sem liderança, ela vai à anarquia. Cada um faz o que quer. Existem casas que são verdadeiras guerras entre irmãos, entre marido e mulher, entre pai e filho, são verdadeira guerra. O pai não tem paz de ir para casa. Tem cara que, eu já vi casos de colega falar assim, eu não quero ir para casa agora não, porque minha mulher é muito chata, eu chego lá, ela começa a me encher o saco. Outra hora o cara prefere ficar num boteco batendo papo com outros homens cheios de cachaça do que ir para casa, porque ele não tem paz dentro de casa. Eu sempre falo, sua casa tem que ser a sua zona de conforto, tem que ser o seu porto seguro. Eu tenho o maior prazer quando eu saio do meu trabalho e venho para minha casa, porque minha família harmoniosa, então eu tenho o prazer de estar na minha casa. Inclusive, sou até suspeito de dizer, porque eu sou muito caseiro, adoro ficar dentro de casa. Então, quando eu não estou trabalhando na igreja, é dentro de casa que eu estou, dificilmente vou ficar na rua. Então, mas por quê? Porque na minha casa eu sinto paz, eu sinto seguro, eu sinto amado. É o lugar onde eu posso exercer também a minha liderança com muita humildade. E com muita compreensão da minha família. Então é um lugar que você reflete quem você é. Eu sempre falo, quando eu vou dar alguma palestra, algum estudo, que a minha esposa vai, eu adoro quando a minha esposa está presente comigo, porque não tem como, diante dela as máscaras caem. Não adianta eu chegar na igreja e falar que eu sou o cara, não adianta eu chegar na igreja e falar que eu sou o cara, porque a minha família me conhece. Se ela estiver lá, ela sabe, aquilo que papai está falando não é verdade. Meu marido, quem dera se aquele marido fosse o que eu tenho lá dentro de casa. Já vi casos de pessoas dizer isso. Então, não falte com a sua masculinidade. Seja homem e seja líder. Seja homem. Davi falou isso para Salomão, quando ele estava entregando o rei para Salomão. Ele falou assim, não caia na idolatria e seja homem. Homem de verdade. Homem casca grossa, Homem que corre para a guerra, homem que não recua. Então, seja homem. Então, o homem é aquele que vai proteger. Se você não for um bom líder, tudo isso aqui pode acontecer na sua vida. Extorsão, imoralidade, um monte de coisa. Onde não há liderança, há anarquia. Ou seja, não existe lei. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança, que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Homem para resolver problemas. Homem para encarar uma falsa... É interessante que nós, na lição de jovens, nós temos falado sobre a epístola de Paulo a Timóteo. E uma das coisas que Paulo vê em Timóteo é essa característica de líder. Ele manda Timóteo a Éfeso exatamente para resolver problemas de heresias que estavam surgindo lá, porque lá tinha uma liderança que estava deixando heresias a entrar para dentro da igreja. Tinha pastores lá que estavam permitindo heresias. Então Paulo orienta Timóteo a ir lá, um grande líder, para ir lá para ensinar aquele povo. Então já mostra aí um jovem, aproximadamente de 18 anos de idade, já tinha autorização, já era líder, já era um homem para poder até ensinar uma igreja o verdadeiro caminho do céu. Então olha que interessante isso aí. Aí nós temos um caso aqui, que esse caso aqui é um caso muito conhecido, onde vamos falar de Boaz. Boaz, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Então nós temos aqui um caso, nós estudamos uma lição inclusive falando sobre isso aqui, aquele fato do Boaz ser o remidor, na verdade não era ele, era um parente, mas o parente cedeu para ele a oportunidade de ser o remidor de Ruth. Então a gente vê aqui que ele tratou Ruth com generosidade, exatamente porque Ruth tratou a sogra com generosidade. Então a gente vê um homem generoso, mas ele mostrando ali que ele era um protetor, ele era um protetor daquela mulher, Então isso é um verdadeiro exemplo de masculinidade, um homem que realmente protege as mulheres. Ele estava protegendo Ruth e ao mesmo tempo, a Noemi, que era a sogra, porque ele ajudando Ruth, automaticamente ele ajudava também Noemi. Então a gente vê ali uma proteção a mulheres, um homem como Boaz, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer aquilo, ele não tinha, o outro é que tinha obrigação. Então, mas ele decidiu, E é interessante que essa obrigação também, se o cara não quisesse, a lei na época já não exigia também não, ele era opcional, ele remia a mulher, Então, tanto é que o outro abriu mão, que seria o verdadeiro remidor, para que Boaz assumisse. Então você vê que não era uma regra exigida, mas ele
pela sua generosidade, né, de proteção da mulher, né, aquela menina, aquela moça, eu vou proteger essa moça e protejo também a mãe dela, ajudando ela, ainda orientou seus servos. Quando for colher as espigas, deixa cair algumas, né, para que ela pegue. Tinha um costume judaico de as que caiu no chão era para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, não podiam ser pegas e nem voltar rabiscando era voltar, ver se ficou alguma para trás. Se ficasse para trás também era para esse pessoal. Então ela saía catando aquelas que caíam, aquelas que ficavam no pé, os rabiscos, né? E também ele falou, deixa cair algumas. Então você vê a proteção deste homem em relação a Ruth, né? Essa história está mais bem comentada lá no livro de Ruth. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada. Olha, interessante que ele orientou isso aí, ó, ninguém toque nela, ela era protetor, ele era o protetor de Ruth, né? A alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita, que eu acabei de dizer aqui. Ele falou que então ela deixasse cair algumas espigas para que ela colhesse. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Por quê? Porque ele ainda não era o parente próximo era o outro. Só que aí ele chamou o outro para conversar, né? E ele também era parente de Elimeleque, mas o outro tinha prioridade. Então ele chama para conversar, o outro não pode remir lá, que eu não quero remir não, né? Não quero. E ele tinha que assumir também as terras, né? E dívidas também se existissem. Modelo de representante, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar com Ruth. Então, nós vemos aqui que ele era uma pessoa responsável. Ele poderia, não, vou remir, vou comprar essas terras, né? Com certeza o preço na época não era tão alto, porque estava na crise, né? Então, era uma pechincha, vamos dizer assim, mas ele falou, não, tenho alguém que é mais digno do que eu, e eu vou dar para ele, passar para ele essa responsabilidade. Contudo, se ele não aceitar, eu vou assumir. Então ele fez todo o processo, veio aqui que é um homem de honra. Boaz é um homem honrado, né? Ele poderia ficar caladinho e remir Ruth, o outro nem ia nem saber de nada. Mas ele não, ele era um homem honrado, uma liderança honrada e que tratou essa mulher com muita ternura. O parente que tinha a primazia autorizou a Boaz a comprar as terras e a casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por esposa, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu a Cristo, né, o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto o marido, pai, líder, exemplar. Então ele é símbolo, né? O comentarista pegou o caso dele, porque vê ele como símbolo de masculinidade. Ele fez tudo para proteger Ruth, né? Ele foi um anjo de Deus na vida de Ruth e na vida de Noemi. Por quê? Porque ele exerceu o seu papel de um remidor, um homem de competência, um homem honrado, um homem que lidera, um homem que não deixa a peteca cair. Aqui está um exemplo de uma pessoa que devemos seguir, né? E através desse processo dele, ele foi, na verdade, o progenitor, né? A partir deles, né? Ascendeu o ascendente de Jesus, né? Porque a Ruth gerou Obed, que é o avô de Davi, de onde descende o Senhor Jesus, né? Nós temos aí a genealogia, então ela faz parte da genealogia. Você que interessante, uma coisa meio que isolada num contexto, mas tinha um alcance muito maior, porque mesmo sendo ali uma mulher moabita, que não era, né, não pertencia ao judaísmo, né, no caso, era uma outra coisa que se Boaz também não quisesse assumi-la, ele não tinha sua obrigação, que sua obrigação era na lei de Israel, ela era moabita, ela tinha que voltar para a terra dela, igual a Orfa voltou, né, mas ele mesmo assim, ao assumir essa mulher, gerou filho, e o filho é o avô de Davi, que gerou, de onde veio Jesus. Então, olha que coisa interessante, como que um líder, quando assume o seu papel, Deus o honra até na sua descendência, né? Conclusão, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Então, nós falamos aqui, né? Você viu lá, mostrei a diferença, que dentro da biologia é homem e mulher, não tem negócio de separação. Existe responsabilidade, mostrei também em relação ao casamento, né? E Deus criou o homem para proteger, né?
para produzir na terra e também preservar a terra. Então, é papel do homem. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Então, isso faz o que a igreja e a sociedade espera. Homens de verdade, homens, né, como Davi fala para Salomão, ser homem. Hoje tem um monte de homem aí que, como diz a brincadeira, o pessoal fala aí, um monte de homem Nutella, né, qualquer coisinha tá riando, né, sentimentalismo demais, né. Não estou dizendo que o homem não tem que ter sentimento, mas tem uns aí que tá deixando a peteca cair, né? Então tem que tomar cuidado, né? Nós homens tivemos o privilégio de nascer homens, tivemos a honra de nascer homens com resistência muito maior, tanto física quanto psicologicamente, né? Somos mais racionais, a mulher é muito mais emotiva, né? Isso é de Deus, isso não diminui a mulher e nem diminui o homem, são papéis diferentes na sociedade. Homens e mulheres, como falei, os gametas, casamentos se casam, né? Então são papéis diferentes, por isso que quando existe união homoafetiva, né, entre homem, mulher e mulher, há uma confusão, porque são duas pessoas que deveriam fazer um papel, falta o papel da mulher. Outra hora, no caso das duas mulheres, falta o papel masculino, né? Então, assim, é muito complicado, é uma confusão esse negócio, né? Mas a sociedade, aos poucos, ela vai aceitando isso, mas a igreja do Senhor, ela sempre vai postular que homem é homem e mulher é mulher, como diz uma música aí que todo mundo conhece, né? Homem é homem, mulher é mulher. Para nós não tem diferenciação, nem biblicamente, e provamos aqui que nem cientificamente. As ideias que são criadas são invencionistas de cabeças vagas, cabeças vazias, que não têm princípios cristãos e nem científicos, né? Como é que vai falar que uma criança que nasce menino, ele pode escolher ser mulher? Se ele tem órgãos masculinos, se ele tem genitais masculinos, e como que fala com a mulher que nasce, né? A menina nasce ali, ela pode virar homem, decidir ser homem, se ela tem órgão genital. Igual nós temos aí o caso dessa famosa da internet aí que se transformou em homem. Ficou realmente parecido com o homem, mas ela não tem órgão genital masculino. Ela não consegue produzir, ela não produz óvulo, ela produziria espermatozoides, né? Mas óvulo não. O óvulo é coisa de mulher. Então, é interessante, o Pablo Vittar aí, famosão aí da internet, que acha que é mulher, nunca vai poder gerar uma vida. Ele nunca vai poder porque ele não tem útero. Deus deu útero para a mulher. E como é que ele pode escolher ser mulher se ele não tem útero? Ele não pode gerar vida. Então, sexo, homem e mulher, não é opção, é nascença. Nasceu homem, nasceu mulher. Não existe meio termo, não existe neutro, não. Então, o homem que quer ser mulher, ele nunca vai ter útero, ele nunca vai poder gerar uma vida, né? Se ele quiser um filho, ele tem que pegar de um outro casal. Olha para você ver, eles falam assim, mas o cara pode, hoje está liberando, né, o casal, dois homens criar filho, mas aquele filho foi gerado por um casal, não foi gerado por dois homens. Então, mesmo sem querer, eles terminam se esbarrando nas suas próprias teorias, porque se eles querem ter filho, esse filho teria que nascer deles, mas eles não conseguem, sabe por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus faz as coisas certas. Deus fez mulher para gerar. Deus criou óvulo para mulher e espermatozoide para homem. Deus não criou espermatozoide para homem, espermatozoide para mulher, e nem óvulo para mulher, e nem espermatozoide para mulher. Então a mulher tem um e o homem tem o outro. Então os dois se casam, os gametas se casam. Então não adianta eu falar assim, o casal ali pode pegar um filho, eles têm que adotar, tá fora. Não é deles. Não gerou. Mas pai é quem cria, depende do ponto de vista, porque pai, quem cria no sentido de educação, psicológico, emocional, mas no sentido de gerar, pai é quem gera, e quem gera é a mãe, né, e o pai, junto ali no casamento. Então, até nesse caso, se eles quiserem ter um filho, eles têm que, vamos supor, mas eu não vou pegar vou pegar no caso de duas mulheres, que elas têm útero. Vamos gerar um filho então, mas tem que pegar, fazer in vitro. Ou seja, de qualquer maneira vai ter que ter espermatozoide de um homem ali. Não tem jeito de sair fora. Eles podem querer inventar um monte de coisa, mas os princípios que Deus estabeleceu para homem e para mulher é inalterável. Não tem como pular essa barreira, ultrapassar esse limite. Então, homem é homem. Se você nasceu homem,
seja homem de verdade, né? Esse negócio de homem muito fraquinho, muito cheio de coisinha, cuidado, né? Cuidado, tem um monte aí que começou com esse negócio aí, terminou partindo pro outro lado. Mesma coisa a mulher tem aquela parte delicada, aquela parte sensível, aquela parte, né, de carência muitas das vezes. Não, a mulher a hora que chega e quer estufar o peito como se fosse homem. Cuidado, esse tipo de mulher está partindo pro outro lado também. Então, seja homem, faça o seu papel, seja mulher, exerça o seu papel, porque não há diminuição de ambos nesse caso. Você dentro do seu papel, você está dentro da vontade de Deus e Deus engrandece todos os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. Deus vai honrar você como mulher, né? Fazendo o seu papel de mulher, Deus vai honrar o homem fazendo o seu papel de homem. Deus não honra o homem que faz papel de mulher e Deus não honra a mulher que faz papel de homem. Quando há inversão de valores, Deus não está no negócio, porque foge dos princípios cristãos. Então está aí a desmasculinização do homem. Estaremos falando depois, né, a descaracterização também da feminina. Né? Estaremos falando do inverso desse estudo de hoje, a próxima lição. Então é bom que você assista a próxima aula também, para você completar esse assunto, onde estaremos falando do feminismo, né, exercendo no outro viés. Hoje falamos mais para o homem, na outra falaremos mais para a mulher. Então essa lição está muito importante, falando sobre esses assuntos. E logo após, também estaremos falando sobre a transexualidade, que já é homem com mulher, é uma confusão que tem surgido por aí nesses movimentos LGBT. No mais, quero agradecer a todos vocês que ficou até o final, e está aí mais uma lição importante, né? Que Deus possa nos abençoar, e você que continua até o final, peço a você mais uma vez, se inscreva no canal para nos ajudar. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, né? E também ative o sininho para receber a notificação. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, pode estar fazendo. Mesmo que você discorde de mim, não tem problema, né? Estamos aqui, somos flexíveis e sabemos respeitar a opinião. Posso não concordar com a tua opinião, assim como você pode não concordar com a minha. Contudo, somos democráticos, entendemos que existem várias opiniões. Contudo, nós sabemos que o nosso manual de cabeceira é a Bíblia. Então, a minha opinião e a sua opinião não é absoluta, mas o que a Bíblia diz é. Então, o que a palavra de Deus diz é absoluto sim. Então, contra a Bíblia não há argumento. Mas, contra a minha opinião pessoal, há argumento sim. Então, no mais, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.